Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma segunda à noite de estudos, a nossas segundas com Emmanuel, onde estudamos o livro Pão Nosso. Hoje estamos no capítulo 36, corre lá, você que está aí no YouTube assistindo, vai ver, pega lá o capítulo 36 do Emmanuel para a gente seguir juntos. Hoje o título será Até o Fim. Antes de começar, eu vou sugerir que as pessoas que estão aqui conosco e as pessoas que ouvem em casa depois, que acessam o canal do YouTube e assistem, que coloquem um copinho de água para ele fluidificar durante o estudo, que é importante. E você vai mentalizar na hora da prece, que toda a cura chegue até você, que todas as boas energias. Sempre deixe sua garrafinha, eu deixo até a garrafa, e depois que eu tomo, eu vou lá e coloco para todo mundo da família tomar também. E é importante que é um momento de boas energias, de muita proteção que a gente tem, e a gente pode usufruir disso no nosso organismo com a nossa água fluidificada, tá bom? Para a gente dar início à nossa noite de estudos, eu vou chamar a nossa irmã Miriam para fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos aqui unidos mais uma vez nesse grupo maravilhoso, no estudo do Emmanuel, que nos ajuda com suas lições a crescer espiritualmente. Peço aos mentores que abram as nossas mentes, os nossos corações para os seus ensinamentos, que são sempre tão bons, que nos ajude a entender a lição, que possamos, com isso, crescer moralmente, espiritualmente, e poder, Senhor, espalhar esse conhecimento para as pessoas ao nosso redor. Que assim seja. Obrigada, querida Miriam, pela linda prece, feita de todo o coração. A gente, quando fez a prece aqui, sempre mentaliza os irmãos que estão precisando de ajuda. Pedir, Osmar está chegando, pedir para a gente colocar um copo d'água para fluidificar, para a gente poder depois usufruir dos benefícios dessa água que vai nos reenergizar, né? E quero, antes da gente começar as nossas falas da noite, agradecer mais uma vez, né, gente? Porque é muito legal a gente poder estar aqui juntos mais uma segunda-feira, onde todo mundo trabalhou. Está todo mundo cansado, mas está todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Não importa, você está aposentado, você está trabalhando, que você também tem seus afazeres na sua casa, porque a vida, ela fica pulando ao nosso redor e a gente tem que dar conta de mil coisas e a gente precisa se organizar para estar aqui. Então, a gente está aqui no Meet agora, podendo conversar. Estamos em 8 pessoas aqui e o pessoal vai chegando aí durante a nossa explanação. É muito importante, porque a gente já criou uma instituição na segunda-feira na nossa casa, onde a gente vai fazer o estudo, a gente vai parar tudo e vai estudar o Espiritismo. Olha que importante essa dedicação ao estudo que a gente está tendo, né? E a gente também pede a proteção dos amigos espirituais para que eles nos intuam, para que a gente saiba o que sentir nesses momentos, para que a gente saiba, principalmente, aplicar esse conhecimento que o Emmanuel nos trouxe, que é ele que nos inspira, que eles são os amigos espirituais que vão nos intuir neste momento e nos proteger. Para a gente começar a nossa noite, eu achei um videozinho que depois eu vou fazer um link com ele no final. Então, eu quero colocar, eu não pus ele de prece, porque ele não é uma música, o tema dele tampouco lembra uma prece. Então, eu deixei a prece inicial e vou colocá-lo apenas como uma reflexão. Ele vai dar um pontapé inicial na reflexão, por quê? O tema de nossa noite é a perseverança. E é importante, porque estamos aqui porque estamos perseverando. Estamos aqui às 8 horas da noite começando o nosso estudo, porque perseveramos juntos, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar o vídeo aqui para gente. Deixa eu abrir aqui a guia do YouTube. É um vídeo de 2 minutos e 40, tá? Curtinho.
Deixa eu organizar aqui, gente. Só um minutinho. Um menino olhava sua avó escrevendo uma carta. Ficou curioso e perguntou: "A senhora está escrevendo uma história que aconteceu conosco? É uma história sobre mim?" Espera aí que ele ficou azul. Agora vai voltar. Não sei por que ele ficou azul, tá, gente? Mas já cliquei e já não tá mais azul. Um menino olhava sua avó escrevendo uma carta. Ficou curioso e perguntou: "A senhora está escrevendo uma história que aconteceu conosco? É uma história sobre mim?" A avó parou a Sem som. Madeline, você está sem som. Só pausei porque ele está selecionando o vídeo em vez de passar. Eu quero ver se agora ele vai passar mesmo. Espera aí. Mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Um menino olhava sua avó escrevendo uma carta. Ficou curioso e perguntou: "A senhora está escrevendo uma história que aconteceu conosco? É uma história sobre mim?" A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: "Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse." O menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial. E disse: "Mas ele é igual a todos os lápis que vi na minha vida." A avó respondeu: "Tudo depende do modo como você olha as coisas, menino. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas. Mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo à direção à sua vontade. Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor." Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mau, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços, e procure ser consciente de cada ação. Se gostou do vídeo, deixe o seu comentário e sua curtida. E não É só para a gente fazer uma reflexão. Não sei se o áudio ficou bom, mas ele tinha legenda, né? Para mim aqui o áudio ficou baixo, mas pode ser minha internet. O objetivo dessa parábola do lápis é fazer a gente refletir. O tema da noite é perseverar, e é fazer a gente refletir antes de começar a falar da parte do Emmanuel, né? Então ele vai dizer que o lápis ele tem 5 partes. A netinha conversando com a avó, falando a historinha aqui. Você está contando a historinha, vovó?
É a nossa história? A vovó falou, é a nossa história, mas o mais importante que eu quero que você aprenda é como a gente poderia traduzindo assim, uma parábola do lápis. E ela vai dar um ensinamento sobre o lápis para essa neta, que é o que nos interessa nesse momento. Então, ela diz que o lápis ele tem 5 características importantes que nós devemos adotar para a nossa vida. Uma dessas características é, você pode fazer grandes coisas com Deus, ele vai dizer. Temos que ser como lápis. Você pode fazer grandes coisas com Deus, que nos guia de acordo com o que for melhor para a nossa evolução. Alguém sempre nos guiando, né? Como lápis na escrita. O lápis, para ser apontado, ele precisa sofrer. Porque ele vai perder uma parte da madeira dele. Então, a gente tem que saber suportar as nossas dores para nos tornarmos melhores. O lápis, quando é apontado, ele se afina melhor e consegue escrever, ter uma escrita mais bonita. Ele se aprimora, apesar de ter sofrido e estar diminuindo, né? E ele fala sobre o uso da borracha, que o lápis a gente usa que a gente pode apagar. E o que a gente pode trazer? Apagar os nossos erros, corrigir o que fazemos, não é ruim. Nos mantém no caminho correto e da justiça. Olha que ideia interessante, a gente olhar para os nossos erros e saber que a gente tem que se corrigir. É humildade, né? Nós não estamos certos sempre. A quarta, eu achei muito interessante, talvez a mais importante, né? A quarta e a quinta, né? O que importa no lápis é o grafite que está dentro. Olha isso. Não adianta você ter a madeira. Se você não tem um grafite, ele não escreve. Não adianta você cuidar só do corpo. Se você não cuidar do espírito, que é o nosso grafite, digamos assim, como que a gente fica? Perdido no mundo, doente, né? E o quinto, ele deixa uma marca, né? E nós também deixamos. Agora, nós temos que estar sempre conscientes de nossas ações, sabendo que nós deixamos marcas nos outros e em nós mesmos. Que tipo de marcas a gente quer deixar? É verdade, se ficar quebrando, a Adri colocou aqui no chat, né? Se quebrar toda hora, não atende sua função. Tem que saber até o tipo de força que você imprime nesse grafite para ele não, né? Não se quebrar. Então, essa parte de a gente apontar, a gente cuidar desse grafite, me lembra muito essa questão da perseverança, da gente não desistir. E é esse o tema da noite. Então, deixa eu colocar aqui o nosso Emmanuel para nós, para a gente poder vê-lo. Peraí, ele apareceu aqui. Para a gente ver o texto, né? Para ficar mais claro, ficar mais didático, a gente fica vendo o texto e vai falando. Então, ele diz assim, ó. Deixa eu centralizar ele aqui um pouquinho. O título é Até o Fim, capítulo 36. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, antes da gente entrar na citação do Evangelho, que inclusive vocês vão ver que a gente já trabalhou esse trecho em outro capítulo, se não me engano foi no 32, a palavra perseverar aparece aí, e assim, a gente não pode ignorar a palavra, a gente tem que buscar. Então, eu peguei e falei, vamos ver o que perseverar traria para nós, né? Perseverar, ele tem um significado de persistir, ser constante, permanecer e não desistir. É aquela teima e você continuar fazendo aquilo ali. É a persistência. Perseverar é sinônimo de persistir. Que o Emmanuel vai fazer umas trocas, às vezes, no meio da nossa leitura de hoje, vocês vão perceber. E a palavra perseverar, a origem dela é do latim, que significa totalmente, mais severos, aquilo que é sério. É você estar totalmente focado naquilo que é sério. Essa é a origem da palavra perseverar. Olha que incrível, né? A própria origem nos explica o significado dela, né? Então, tendo tudo isso em nossas mentes, vamos nos preparar para entender. Essa parte de Jesus, de Mateus 24, eu voltei aqui, o meu caderninho dos estudos, a gente estudou exatamente esse trecho inteiro já. Não que o Emmanuel seja repetitivo, não. Mas aqueles estudos que eu faço iniciais do contexto do Evangelho, a gente já viu no capítulo 32. Ou seja, estamos no 33. Há um mês atrás, a gente estava vendo, quando estudamos o tema cadáveres, no dia 27 de junho. E nesse trecho, a gente fez um estudo já sobre o Evangelho de Mateus. Vamos só retomar, porque, claro, que ninguém vai lembrar, né?
Claro não, né? Vai que tem alguém aí que tem uma mente limpa, nova. A minha, por exemplo, está carregada. Eu tenho que limpar o hardware. Então, tá aqui, gente, estou com a colinha do capítulo 32. E lá a gente viu que foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. Mateus escreve para judeus convertidos ao cristianismo, e está se referindo ali nesse trecho na cidade de Jerusalém e nos seus arredores. Quando Mateus escreve, ele quer demonstrar que Jesus era o Messias, o prometido do Antigo Testamento. Então, ele vai enfocando esses atos heróicos, esse fortalecer a fé cristã nas comunidades primitivas que estão surgindo em torno de Cristo, tá? A gente já viu tudo isso. Esse trecho, que aonde está, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo, era o trecho intitulado Predição da Ruína de Jerusalém, onde os apóstolos estão conversando com Jesus e começa a aparecer uma ideia de fim de mundo, com a ideia da morte de Jesus se aproximando, e eles dizendo, mas mestre, se você for embora, vai acabar tudo quando você vai voltar. E é nesse clima em que ele vai dizer que muitos virão no nome dele para seduzir. Então, ele vai trazendo várias questões importantes. Vamos voltar aqui. Relativas a essa ideia que ronda o possível retorno de Jesus no futuro. Então, ele diz assim, não sobrará, Jesus diz, não sobrará pedra sobre pedra em Jerusalém. Perfeito. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. E aí as pessoas interpretam de maneira errada. Por quê? Porque a Bíblia traz, a versão da Bíblia que eu tenho, ela não traz até ao fim, ela traz até o fim será salvo. E o Emmanuel reforça, perseverar até ao fim, e dá diferença. Essa preposição ali vai dar diferença, tá? Então, aí é onde o Emmanuel vai começar a pegar a questão. Então, ele não vai se aprofundar no contexto, porque no capítulo 32 ele já fez. Ele vai pegar aí. Então, ele vem, o primeiro parágrafo já questionando esse fim, tá? Para a gente entrar, eu vou ler então e a gente vai parágrafo por parágrafo. Aqui, não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. E para isso concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Eu fico pensando numa pessoa não espírita lendo, ela vai aproveitar, talvez não com tanta profundidade quanto nós que trazemos um conhecimento maior das teorias
né, da nossa doutrina, dessa doutrina revelada por Allan Kardec, para que a gente fale da evolução do ser humano, das diversas existências, da pluralidade de mundos habitáveis, na verdade? E como a gente tem que persistir na doutrina, né? Como a gente tem que, antes da gente entrar na explicação, falando em persistência e perseverança, eu tenho mais de 20 anos de caminhada espírita. Eu leio, releio, eu leio 4, 5 vezes e falo, nossa, mas isso aqui estava aqui, na minha cara. Eu já li essa obra e eu não vi isso com profundidade, porque eu já falei isso em várias palestras minhas, porque cada época da vida da gente, a gente faz a leitura e interpreta de um jeito. Por isso que a gente tem que ler inúmeras vezes, né? Como diz o Divaldo, quantas vezes eu tenho que ler? 70, 700, 1000 vezes o Livro dos Espíritos, e a ideia presente ali, ela vai crescendo, tomando corpo. E a gente precisa perseverar, porque a gente não pode chegar nunca e falar, eu sei tudo. Nossa, eu já sei tudo. Aí a gente para de aprender, aquela ideia, né? O copo cheio só derrama, né? Ele nunca enche mais. A gente tem que sempre enchendo o nosso copo de conhecimento. Essa semana eu tive a oportunidade de ser interrogada a respeito da doutrina, e foi semana passada. E essa semana está começando hoje, nem dava tempo, né? Mas, enfim. E uma pessoa chegou para mim e falou, nossa, Marilyn, eu estou com uma dúvida sobre a doutrina, uma amiga minha. Eu queria tirar com você. Falei, pois não, se eu puder ajudar, eu te respondo, senão eu corro atrás da resposta. E tinha perto uma outra pessoa, que não era para ouvir, mas ouviu. E eu estava respondendo. E a pergunta era a respeito da criação dos seres humanos. Como é que podia existir tantos espíritos no mundo espiritual se os seres humanos foram criados e por Deus, e a pessoa pensando que a criação veio na carne e não no espírito? Ela fez uma inversão. E eu fui responder, olha, não é assim, nós não fomos criados na carne, nós somos criados espíritos que têm vivências terrenas, e inclusive extraterrenas. Porque você pode estar em outros lugares e escolher, como diz aqui, né, estacionar, e você até vem para a Terra ou vai para outros planetas, dependendo da sua evolução. Aí essa pessoa vira e fala assim, sem brincadeira, é sério que eu estou falando. Nossa, peço até perdão por falar isso, mas eu passei, então eu vou colocar. Nossa, que ácido é esse que vocês estão usando? Eu falei, o ácido, se para você é ácido, para mim se chama doutrina espírita e foi revelada por Allan Kardec. Se você quiser, eu trago um livro para você. E continuei conversando, porque você não pode discutir, você não pode brigar, a pessoa não está pronta para entender a doutrina. Então, assim, por mais que essa pessoa seja religiosa, que ela é, porque eu conheço, extremamente boa e caridosa, ela não tem esse olhar. E está tudo bem. Né? E a minha amiga, na hora, regalou o olho e falou, eu falei, não, a gente tem que ter persistência. Uma hora, as coisas vão entrando, né? Mas não é na minha hora. Então, eu fui extremamente, falei, não é ácido, não, é a doutrina espírita. Porque ela falou em tom de brincadeira na zoação, mas não era uma coisa séria que a gente estava falando, né? Quantas pessoas estão preparadas realmente para encarar o mundo espiritual? Com seriedade. E entender que a nossa vida é uma vida de um espírito imortal em uma experiência terrena. É muita responsabilidade. É muito pesado, muitas vezes. Só que para nós que entendemos, torna-se consolador e muito mais leve. Depende de quem olha, né? Então, assim, estando prontos ou não estando prontos, cada um tem o seu tempo. Em tudo acontecerá no tempo que estiver para a evolução dessa pessoa, né? Então, voltando aqui no primeiro parágrafo, quando o Emmanuel, ele já começa falando lá, ó, não vemos Jesus referir-se a um fim de término do mundo. Está todo mundo falando de término ao redor dele, e ele está falando no fim de objetivo, finalidade. Então, as pessoas interpretam como elas queriam, e não como Jesus falou. Essa é a questão que a doutrina espírita nos traz de diferencial, que é trazer essa outra visão. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive vamos usá-lo hoje, daqui a pouquinho, no segundo parágrafo, eu usei o Evangelho,
e usei também o Livro dos Espíritos na explicação de hoje também. Nada mais é do que trazer à luz do Espiritismo, dessas revelações do Espírito da Verdade, as interpretações que não ficaram a contento, que no momento foram interpretadas de acordo com as pessoas queriam e podiam. Era um limite de mentalidade da época. E a proposta espírita não é nova, é da década de 1860, e nós estamos no ano de 2022, e parece que a gente está falando que as pessoas estão se referindo a ácido. Caramba! Então, ainda ela é muito nova, se a gente pensar que não é todo mundo que conhece, porque tem muito preconceito, né? Então, ele se refere ao objetivo. Vamos lá, junta esse. Segundo parágrafo, ele vai falar que a intenção de propagar o evangelho era levar até as criaturas a compreensão sobre os fins superiores da vida. Então, olha isso. Ele não falou que era para acreditar em Cristo, que acredita em Cristo, você vai ser salvo, se não acreditar em Cristo, você vai para o inferno, ele não falou isso. Ele falou em você crer em que a finalidade, um dos objetivos é compreender os fins superiores da nossa vida. Ou seja, nós não estamos presos apenas no plano material. Existem coisas maiores. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando falou dos fins superiores da vida, eu fiquei pensando. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item A Vida Futura, Jesus, quando ele foi interrogado por Pilatos sobre ser o rei dos judeus, ele responde a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Ele está falando a mesma coisa. Os fins superiores da vida. Né? Pilatos queria prendê-lo, dizendo, você não é o rei de Deus? Né? Não bota a coroa nele, de espinho? Jesus falava, não, mas não é esse reino, meu reino não é desse mundo. As pessoas não conseguiam entender qual é o mundo que ele estava se referindo. Aí colocaram Jesus naquele céu do marasmo, né, que a gente vai questionar daqui a pouco. Então, é a mesma lógica. O meu reino não é deste mundo, o que Emmanuel está colocando no segundo parágrafo, os fins superiores da vida. Então, nessa passagem, Jesus está se referindo claramente à vida futura como a meta a que se destina a humanidade, está lá dentro do Evangelho, na página 45, na minha tradução, e como devendo constituir o objeto principal das preocupações do homem na Terra. Qual é o objeto? Qual é a função da pessoa? É entender a vida futura. É ter clareza que a vida que nós vivemos não é a única. Essa é a vida futura. É isso Jesus dizendo, meu reino não é deste mundo. Tipo, galera, acorda, mas não havia naquele momento, né? Há 2000 anos atrás, o conhecimento suficiente para isso. As pessoas eram muito materialistas, não que hoje elas deixaram de ser. Talvez estejam até piores, se a gente pudesse comparar o passar do tempo. No terceiro parágrafo, ele vai colocar, perseverar é condição para quebrar o casulo da animalidade. Quebrar o casulo da animalidade. O que é esse casulo? O que poderia ser? Eu interpretei como sendo os instintos. É viver apenas para este mundo cego para este reino de Deus, que seria o mundo espiritual. Então, você que vive num casulo. É como se você tivesse até com o seu olhar comprometido, com a sua vida comprometida, porque os seus objetivos estão presos na terra. E o nosso corpo é finito. Então, muita gente passa a vida acumulando coisas para morrer e as coisas ficarem. E o resto? Onde fica? Onde é o resto, que é o principal? Que é o nosso eu? Meu reino não é deste mundo. Então, perseverar é condição para quebrar o casulo da animalidade. Você vai além da visão material quando você persevera, né? Quando você
consegue compreender essa questão, porque não é fácil. O Emmanuel vem nos próximos parágrafos dizendo isso. Ele diz assim no 4º parágrafo, ó, quando o mestre louvou a persistência, ele alertou para a tarefa árdua dos que procuram evoluir espiritualmente. É sabido que é difícil. Por que se os espíritos superiores, se o Emmanuel, o grau de evolução de Emmanuel, ele sabe que é difícil. Como ele sabe, Marilyn? Porque ele já encarnou diversas vezes. E ele sentiu na pele o que nós estamos sentindo. E mais que isso, ele é tão superior a nós que ele voltou para nos ajudar. E a gente não consegue nem se ajudar. Daí ele já foi, já voltou e reencarnou de novo, com missão. Já reencarna com missão, né? Não reencarna com... Claro que tem alguns ajustes, mas não no nível que nós nos encontramos. Mas é isso que garante até que a espiritualidade persevere por nós. Cuidar é o perseverar no cuidado da humanidade em evolução, no planeta em que nós, no Espiritismo, chamamos de planeta escola. O que é um planeta escola? É um local que você vem para aprender. Que você pode passar de série ou ficar repetindo, né? Naquela mesma série. Aqui tem professor, já está entendendo o que eu estou falando. Quem não é professor, né, Meire? Já foi aluno. E a gente sabe que escola é assim, local de vida e de aprendizado. Esse é o nosso planeta. Então, persistir, perseverar, é tarefa difícil. Porque o desânimo é proporcional aos obstáculos que a vida apresenta. Mas só evolui quem não desiste de tentar. E a gente sabe que quando a gente está com o propósito de crescer, parece que o negócio vai vindo de caminhão. E vem obstáculo, e vem. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Persistência. É tarefa árdua. O Emmanuel já passou e sabe. Encarnou um período da Terra que era muito mais difícil de se viver do que hoje, né? Período em que nós temos a vida de Cristo, né? A pobreza era muito grande sobre o planeta todo, de uma maneira geral, né? Então, ele sabe o quanto era árduo viver na carne. E quando pensamos, né, que estamos bem, fala, não, agora eu superei. Ai, agora passou a tempestade, está vindo a bonança, né? Novas ondas de obstáculos vêm, se interpõem para que possamos superá-la de novo, porque parece que o movimento é infinito, mas ele não é infinito, ele é proporcional aos nossos erros. Essa é a questão. Então, aí ele entra no próximo parágrafo. Então, assim, se os nossos sofrimentos são proporcionais aos nossos erros, ele diz assim no 5º parágrafo, é necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. E que é isso? Querer negociar com Deus, né? Deus não negocia conosco. Aí entra o Espiritismo, ele é tão fantástico que nós que nos propomos a ser espírita, tão pouco entendemos ele. Porque temos que ter uma mente muito aberta para entender que Deus não é uma pessoa. Deus, vamos lá, questão 1 do Livro dos Espíritos, a Everton falou, vez passada, né, Everton? Então, olha lá, o que é Deus? Vamos lá. Então, vamos lá. O Emmanuel saiu do 5º parágrafo falando, é necessário apagar essa noção falsa de favores gratuitos de divindade, de Deus. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos e colocamos, o que é Deus? Pode digitar no Google. O que é Deus, segundo o Livro dos Espíritos? Vai aparecer lá para você. E o que é que ele vai dizer? É a força maior, a inteligência suprema, a força maior, a causa primária de todas as coisas. E em nenhum momento falou que é um homem. Do sexo masculino. Barbudo, idoso, no céu. Não falou isso. É a força maior. O nosso Criador não cabe em corpo humano. Para colocar Jesus já foi difícil. Imagina Deus, né? Então, portanto, precisamos pensar no que pedimos a Deus.
Se Deus é a força maior que rege todo o universo ou o multiverso, como queiramos pensar, como a gente se comunica? O que a gente pede para Deus? Para Deus retirar nossa dor? Se a gente pudesse voltar no tempo, a gente ia estar lá no plano espiritual, encarnando, pedindo as dores que a gente tem agora, para que nós cresçamos e nós melhoramos, que a gente possa evoluir. Aí agora chega na hora, você esmorece e fala, Deus, tira que eu não vou. Ele não vai tirar. Porque ele quer o nosso bem. Justamente porque ele quer o nosso bem, ele não vai tirar. Porque ele fala, filha, agarra, é agora. Olha, você perdeu isso, você perdeu aquilo, mas é assim que tem que ser. Porque se a gente questionar o que acontece conosco, colocando como castigo de Deus, onde entra a misericórdia dele? Cadê a força maior? Onipresente, onipotente, onisciente. Então, a gente é contraditório. Nós espíritas temos uma fé raciocinada. Então, não é só uma fé cega, a crença, a gente tem que concatenar as nossas ideias e explicar o que está ao nosso redor. Não é? Então, a gente não vai conseguir negociar. A gente não vai ficar com Deus com jejum, com oração, com penitência, querendo arrancar, porque não vai dar. Porque é assim que o Espiritismo faz. Ele rasga esse véu e fala, filha, filho, acorda. Para com isso. Não tem problema algum se você faz isso. Não tem. Contanto que você seja uma pessoa de bem, que você haja na caridade, é isso que importa. Mas a gente não pode se esconder atrás desse tipo de ação para negociar com Deus. Agora, como nós pedimos, podemos então nos comportar perante as dores, que é o mais difícil. As perdas, que são irreparáveis, que parece que arranca o coração do nosso peito, né? Parece que a gente não está mais conseguindo respirar pela ausência, pelas perdas que a gente sofre. Pedimos, então, força e clareza para compreender a dor e sofrer menos. Porque a dor é uma coisa, o sofrimento é outra. A dor você tem que passar, mas você ficar cutucando ela para você sofrer eternamente é outra coisa, é uma escolha sua. Né? Então, aí vem o 6º parágrafo. Ele diz, ninguém conseguirá evoluir sem o seu aperfeiçoamento próprio. O resultado do seu próprio esforço. É você com você mesmo, como diz Joana de Ângeles. É tudo você com você mesmo. É você que tem que se superar. É você que tem que ser melhor hoje do que você foi ontem, e não o seu irmão, a sua mãe, o seu vizinho, e culpar os outros. É você. É o seu grafite, lápis. É o seu grafite. E a dor tem. Porque a gente tem que apontar. Olha aí, fazendo uma relação para a gente entender. Então, muitas vezes, não é imediato o aperfeiçoamento. Porque a gente acha que vai sofrer num dia, no outro dia já nasceu. Nossa, estou iluminado. Nossa, ó, nosso lar. Né? Porque tem cristão que fala que vai para o céu, mas o Espírito também fala que vai para o nosso lar, né? Tem isso, não tem? Ou é um umbral, ou é o nosso lar. Ai, nossa, eu sofri hoje, amanhã já estou livre, ó, zeradinho o nosso lar, hein? Ó, me aguarda aí, hein, mano? Não, demora. E a gente acaba cobrando de nós mudanças grandiosas em um curto espaço de tempo. Aí nós passamos milênios errando e agora a gente quer pagar em 5 minutos. Não vai. E não é uma vida só que nós vamos levar fazendo isso. E eu falo isso e dói em mim também, porque eu fico, quem mais sou eu. De todo mundo aqui, eu olho e falo, caramba. E eu achei que estava bom, senhor, não está não. É aquela história, gente, não pergunta para Deus o que você fez. Melhor não saber. É melhor. Eu brinco, falo, galera, não pergunta. Vai pagando, é melhor. Então, a gente quer pagar muito em curto espaço de tempo quando sequer dominamos o tempo. O que é o tempo? Porque ele se passa na Terra de um jeito e no mundo espiritual ele se passa de outro. E aí você fala, nossa, toma a encarnação inteira. Aí eles olham para você e falam, é só uma. Eu já passei 5, o outro 10. Por quê? Porque a gente olha o sofrimento pelo ponto de vista material. E aí limita. Daí o grafite perde a ponta. Né? Vai escrever aquela escrita feia, né? Cheia de pedaços de lápis, tudo torta.
O 7º parágrafo, ele vai falar das portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Olha que lindo isso. O que significa isso? As portas do céu permanecem abertas. Para subir até lá, precisamos de asas de amor e sabedoria. Olha a representação das asas, né? O céu, ele pode estar sendo visto aqui, eu interpretei, como uma representação para que possamos entender. Mas sabemos que no Espiritismo, assim como nós falamos do Deus, o homem de barba branca, que não é assim que a gente tem que ver Deus, também não existe essa questão do céu. Então, existem locais diferenciados de vivência e de trabalho no mundo espiritual, ficando nas camadas mais celestiais os seres de maior luz. Essa luz que esses seres possuem, que estão perto do que a gente chama de céu, né? Quanto mais para cima, né? Todas as camadas, quanto mais para baixo, umbralino, quanto mais para cima, são as esferas celestiais. Nós temos isso no próprio livro No Nosso Lar, do André Luiz. Essa luz, ela não foi dada. Então, se nós temos espíritos de grande escola, é conquista de cada um. É o esforço milenar pelo seu aperfeiçoamento. É a perseverança desse espírito de luz em alcançar a luz. Ele só alcança a luz por isso, não é porque Deus cedeu para ele que ele é diferente, não. Que ele é o alecrim dourado, não. Não é. É muita luta, é tarefa árdua. Aí ele continua, e vamos para o encerramento. Muitos desanimam, ele diz, e escolhem estacionar. O que é o estacionar? A gente fala no Espiritismo que a gente só evolui. Então, a lei que existe de evolução, ela é tão perfeita que a gente não regride. Estaciona, mas não regride. Tipo, eu fui numa vida, nossa, nessa vida eu tô pior que a outra. Não, você pode estar igual, mas pior não. Olha que bom, né? Se deixasse por nossa conta, nós tá patinando, era do degrau de cima para de baixo, e cada hora... Não, mas a lei estabelece que o que a gente ganhou, mantém, e você vai crescendo. Olha que coisa. Mas aqueles que continuam perseverando, vida após vida, na carne, ou nos trabalhos benfazejos no plano espiritual, porque não existe só a carne como meio de evolução, conseguirão, sim, ascender a esferas mais altas e sublimes, representando aqui a salvação. Só que nunca se vai sozinho, sempre se busca o outro, né? Sempre essa relação da bondade, da caridade espiritual. Mas, perseverar é o verbo de hoje, certo? Falamos muito, usado como grande desafio por Emmanuel. Veja que junto a ele vem outra palavra muito importante, que nós também usamos hoje de sinônimo, que foi a persistência, nos ajudando a crescer. Ela é fogo interior, como o grafite do lápis, citado no vídeo, que é o quê? Essa persistência? A fé. Essa é a nossa luz, esse é o fogo que nos move junto à perseverança para o nosso crescimento. E é propagando o evangelho com nossas ações, esse é o caminho, né? Perseverança, fé e a prática do evangelho no dia a dia. Tirar a apresentação. Tá aberto, gente. Quem quiser comentar, quem interpretou diferente, fique à vontade. Eu queria parabenizar você novamente pelos conhecimentos trazidos, que foram, assim, de suma importância para todos, eu acredito, né? Para todo mundo. Eu estou até sentindo, né, algo assim diferente, mas eu passo a palavra aí, porque daqui a pouco eu vou fazer a prece, eu vou falar um pouquinho, né? E que tem muito a ver com essa questão, né, dessa evolução espiritual nossa. Oi, Mary. Ô, Everton, obrigada. A interpretação de hoje, a gente foi mais no texto, foi menos no evangelho, que a gente já tinha feito a leitura, né?
e já tinha feito um estudo mais aprofundado de outra vez. E eu confesso a vocês que a palavra perseverança é a palavra que eu precisava para essa semana. Por isso que eu digo, tudo que eu venho aqui e falo, a primeira pessoa que mais precisa sou eu. Mais alguém quer comentar? Oi, boa noite a todos. Cheguei um pouquinho atrasado, mas o que eu gostei mesmo foi o tema do lápis. Isso machuca a gente, leva lá no fundo todo o conhecimento da doutrina espírita. Esse relacionamento se encaixa tão bem que parece que foi. Não tem nem palavra, né? Como ela encaixa o sentido das coisas em sentido ao lápis. A vida é desse jeito. Se a gente não se lapidar, não se modificar, vai ficar aquele lápis quebrando, 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 né? Parabéns por esse vídeo aí. É uma lição muito linda mesmo, né? E assim, como o Osmar falou em lapidar, né? E a gente jamais realmente pode desistir. E essa lapidação eu vejo que é assim, em torno das nossas reencarnações, né? Que a gente, o ir até o fim, o não desistir, é a gente reencarnar quantas vezes for necessário, quantas vezes a gente precisar realmente, até a gente estar totalmente lapidado e tendo sempre, procurando sempre, né, que é o que eu entendi aqui, nessa lição, tendo sempre Jesus da nossa direção, como o exemplo, e a gente vai se lapidando com todas as experiências terrenas, e a gente tem sempre a chance do recomeço, né? Então, com as oportunidades que Deus, com toda a sua misericórdia, Ele nos concede, e com isso a gente vai se fortalecendo, a gente vai nos reformando intimamente, a cada reencarnação a gente vai ali se melhorando, um pouquinho mais, é a conta-gota mesmo, né? Que a gente não consegue mesmo fazer muita coisa. É do pouquinho em pouquinho, é a conta-gota, a gente vai escrevendo a nossa história, né? A gente vai escrevendo ali, acho que a finalidade, né, de tudo isso, a gente escrever a nossa história com todo o sofrimento, com todas as experiências que a vida nos traz, mas que nos tornam cada vez melhores, né? E que a gente escreva uma história sempre pautada ali no bem, né? Nesse amor que Jesus nos traz com o Evangelho, que a doutrina espírita nos traz com Emmanuel e com tantos outros, né? Com esses ensinamentos que eles nos trazem. E é isso, só agradecer realmente a Deus por toda essa oportunidade de ir nos lapidando a cada dia, como a gente está fazendo hoje aqui, ó, a cada estudo, a cada segunda-feira, nos traz assim um conhecimento, vai acrescentando a cada um de nós um pouquinho mais, e que a gente saiba aproveitar isso, que não é só estar aqui, ouvir, e a gente, né, falar, poxa, olha que lição maravilhosa, que coisa gostosa está aqui. Não, isso tem que permanecer, não é só agora. Isso tem que permanecer conosco. Esse é o objetivo, né? Eu vou pegar teu gancho aí, Maria, porque a gente estava falando de leitura, né, de reler o livro e de ver várias vezes, né? E eu acho que às vezes a gente enrosca naquilo que a gente precisa prestar atenção. E para mim, na leitura, né, peguei ali o Evangelho será pregado aos povos até onde ele fala. Todavia, para que o homem se eleve até lá. Daí peguei esse trechinho aí e fiquei para digerir sobre, com a Marilyn fazendo essa explicação que ela faz, assim, que deixa, né, a gente... eu vi, e queria até colocar, para a gente pensar, essa questão de que o Evangelho será pregado aos povos, e
eis porque apenas consegue quebrar o casulo, né? Então, assim, eu vi aqui o evangelho como sendo o caminho, né, dessa reforma que a Maria coloca aí, desse todo dia, de você. Ele é o caminho para a gente alcançar o céu, ou seja, os fins, a finalidade, né, superior. Mas a gente ainda nessa condição, né, aqui ele usa a palavra animalidade, né, ainda, eles quebram só esse casulo dessa animalidade nossa. O que a gente precisa fazer é se permitir ser apontado, caminhar e passar por esses sofrimentos como também uma forma de gratidão, uma forma de agradecimento, porque ele que vai deixando a gente cada vez mais afiado, melhorado, né? E aí a gente entende que não é pedir Deus me dá, Cristo me atenda, faça por mim, né? A gente pede ajuda, mas caminha. Pede ajuda, mas age. Pede ajuda e modifica sua atitude. Pede ajuda e modifica seu olhar para com o outro, né? Porque ele mesmo diz que o céu, as portas do céu permanecem abertas, nunca estão cerradas. Ou seja, para chegar lá, não é caminho. É pegar. E aí o caminho, como? Que caminho que a gente faz para chegar lá? Para mim, não tem dúvida, mas aqui reforça. É o caminho do evangelho. É o caminho que já foi dito, é o caminho que já foi ensinado. Que muitos insistem, e nesse muitos eu me coloco, que por vezes a gente dá um passo para frente, 50 para trás, né? E muitos ainda permanecem nessa rigidez, nessa teimosia, e olha, às vezes, o evangelho fala, isso daí não funciona, né? Eu vou buscar aquela forma mais simples, eu vou fazer aquela simpatia, aquele negócio, aquilo lá, e busca o que no meu mundo aqui a gente chama de hack, né? Busca uma dicasinha, busca aquele detox que vai salvar a tua vida, aquele livro de autoajuda que vai transformar tudo. E é trabalho árduo, com perseverança, né? Com persistência e constância. Eu achei assim essa parte aqui muito forte para mim. Era isso. Não sei se vocês concordam, discordam, se eu fugi do tema. Ele fala no livro que ele dá extensas, né? Dá várias. Deixa eu ver aqui, onde que está aqui, deixa eu achar aqui. Bem lá no final, bem lá no finalzinho, né? Que ele dá. Cadê? Extensa cópia de material de misericórdia a todas as criaturas, né? Conferido, entretanto, a cada um o dever de talhá-las, né? Então, ó, tá vendo? Então, cada um tem que estar ali mesmo, construindo a sua porta, né? Ali, talhando, ali, devagarzinho, ir ali fazendo, construindo. É bem isso mesmo. Isso me lembra uma imagem da Maria falando talhar, isso me lembra uma imagem, uma escultura, né, que a pessoa está talhando o seu próprio corpo. Não sei se vocês já viram, eu acho muito bonita aquela imagem que a pessoa está com o corpo já feito, mas com um martelo, assim, se talhando. Se auto-esculpindo, como se ela tivesse, se auto-esculpindo ali, né, e é isso, né, a talha, isso me lembrou do lápis, né, Maria, da gente tirar aquelas aparas e vai tirando, e cada um se lapidando, né? Você vai se lapidando. Cada um que tem aquela necessidade de aprender, né? O que a Maria precisa aprender, muitas vezes não sou o que eu preciso aprender, embora todos aqui, ele disse que as asas do amor e da sabedoria, mas as minhas dificuldades podem ser do mesmo grupo das dificuldades da Maria, mas as minhas dores não são da Maria, não são da Bela, são distintas, né? A gente precisa cada um ter, assim, essa situação, esse grafite. Nossa, gente, vocês são tão incríveis, né?
Maria e Idri fizeram uma reflexão, aí claro que, né, Osmar, Everton, e passa mil coisas na cabeça da gente, quando a gente vê o outro falando, muito legal compartilhar suas impressões, suas interpretações, e inclusive questionar e falar, Marilyn, ó, nada a ver, não tem problema, porque é a minha interpretação, né? A gente está fazendo uma sugestão de estudo, de repente você pensou diferente, a gente, não que seja oposta, mas que some, não precisa dividir, né? Vamos somar. Então, Maria colocou lindamente esse acúmulo de experiências de vida. A gente junta tudo, não perde nada. Tudo que a gente ganhou está junto. É isso que é o legal. E a gente vai se reformando, se lapidando, que vem de lá, né? Próxima palavra para procurar a origem, lapidar. Tem a ver com lápis, né? Lógico, parece, pelo menos, né? E a cada sofrer, para a gente poder perseverar, a gente precisa superar, né? É isso que é o legal. Então, é sofrer, superar, perseverar. E essa ideia de estudo, gente, assim, quando eu comecei a colocar as questões, é para a gente fazer isso mesmo. Então, eu instigo, eu questiono, eu contextualizo, faço contextos, eu chego até certo ponto para que vocês consigam ir além. Tudo bem, Miriam? Tudo bem. Porque vocês consigam ir além, para eu não dar tudo pronto, que assim você consegue ir, a sua mente vai e você vai completando. Fica maravilhoso, eu estou amando. Que é o significado de lapidar? Achou aí? Fala para a gente, Dri. Acha aí. Lapidar, lapiduare, né? Do latim. Atacar com pedras, mas é facetar e polir pedras preciosas. Aperfeiçoar, refinar, polir, é aquele bater, né, com as... É isso. Sim, exatamente. Isso é do Priberam. Ele é relativo a lápides, né, que são pedras, e não lápis, apesar de parecer. Verdade. Vai batendo, vai lapidando e vai polindo, né? Polindo, e formando uma nova, né? Algo mais aperfeiçoado. Lapidar pedras, né? Quando você pega para lapidar pedras preciosas, é uma lixa, né? Primeiro você passa numa lixa grossa, primeiro bate com os martelos, né? Retira a gema, depois você vai facetando aquilo, passando as lixas, e no final você passa aquela bem fininha para dar uma polida. Aí a gente chega no céu. Casazinha linda, né? Cintilante. Podemos encaminhar para a prece final? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Então, eu vou chamar o nosso irmão Everton, que vai fazer uma prece diferente para a gente hoje. Everton, a palavra é sua. Oi, pessoal, rapidinho, tá? Não quero tomar tanto tempo de vocês, mas a prece que eu vou fazer hoje é a prece que está contida no livro No Mundo Maior, de André Luiz. No último capítulo, quem fez essa prece foi uma benfeitora chamada Cipriana. Ela é uma benfeitora de extrema elevação na categoria espiritual, tanto que André Luiz não consegue vê-la, porque ela aparece, se materializa em formato de luz. E aí, para o André Luiz e o benfeitor Calderaro conseguir vê-la, ela teve que se densificar. Ela teve que entrar no mesmo padrão vibratório deles. E, assim, é uma benfeitora de extrema elevação, que já está na categoria de quase angelitude, né? E lembrando também a todos que temos os nossos irmãos que estão precisando das nossas boas vibrações, né? E que durante essa prece nós podemos mentalizar ele, tá? Então eu convido a todos os amigos a fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia como sempre as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos a ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergaste o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço
à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos conceda a paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortaleça-nos, para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com os teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente, e converta-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que os nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abraça-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição, de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te, e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre, que assim seja. Lindíssimo. Linda. Linda escolha de prece, Everton. Muitíssimo obrigado por fechar o nosso estudo com a sua dedicação em ler, entender e saber colocar o trecho numa maneira perfeita. Gratidão imensa. E na mesma gratidão, vamos nos despedir para que a gente consiga dar continuidade à nossa semana bem, todos refeitos, preparados, cheios de perseverança para a nossa semana correr bem até a próxima segunda, voltarmos aqui para continuarmos o nosso próximo tema em busca da nossa evolução, do aprimoramento de nossos grafites. Ó, agora ficou, hein? Vai ser lápis e grafite. Olha aí, YouTube, pessoal que assiste, tem que estar sempre ligado, que agora a gente vai falar lápis e grafite, vocês têm que ter assistido o curso de hoje, senão vocês vão ficar boiando. Eu agradeço a todos, tenham uma boa segunda, um bom restinho de noite, e a gente se vê na próxima segunda, às 20 horas.